Governo João Goulart. Seu governo estendeu-se de setembro de 1961 a abril de 1964, muito conhecido como Jango. Em 1955, foi eleita vice-presidente do Brasil na chapa PTB-PSD. Em 1960, foi eleita vice-presidência novamente pela chapa de Jânio Quadros. Em 1961, Jânio renunciou ao cargo de presidente. A renúncia de Jânio causou uma piora na estabilidade política. Os militares tentaram impedir que Jango governasse. Os militares ameaçaram prender João Goulart caso ele retornasse ao Brasil. A resposta veio da sociedade civil e foi liderada por Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul e cunhado de Jango. O governador do Rio Grande do Sul colocou as forças militares em seu estado em defesa de João Goulart e iniciou uma campanha para convencer a população a apoiar Jango. O Brasil esteve próximo de iniciar uma guerra civil, pois os militares chegaram a autorizar o bombardeio do Palácio de Piratini. Mas o ataque não aconteceu. O Congresso não aceitou impedir a posse de Jango. E logo Brizola passou a ter apoio de Mauro Borges, governador de Goiás. Ele garantiu que escoltaria Jango até Brasília, se fosse necessário, e colocou Goiânia como cidade rebelada. Além disso, houve grande mobilização da população pela posse de João Goulart. Isso acusou os militares que perceberam que o político gaúcho somente seria impedido de assumir a presidência pelo poder das armas. Assim, uma solução foi encontrada. Jango foi obrigado a assumir a presidência em um sistema parlamentarista que limitava os seus poderes. Governo Jango. Com o fim da crise de sucessão e o sucesso da campanha da legalidade, João Goulart assumiu a presidência no dia 7 de setembro de 1961. Seu governo pode ser dividido em duas fases: parlamentarista, de setembro de 61 a janeiro de 63, presidencialista, de janeiro de 63 a abril de 64. Fase parlamentarista. O governo parlamentarista de Jango durou cerca de 14 meses e teve fim com um plebiscito em que a população decidiu pelo retorno do presidencialismo. O parlamentarismo tirava uma série de atribuições políticas do presidente, e com isso Jango não teve muitas possibilidades de manobras políticas. Nessa fase, foram montados 3 gabinetes que evidenciam o grau de instabilidade política que se encontrava no Brasil. Os 3 primeiros ministros foram Tancredo Neves, Brochado da Rocha e Hermes de Lima. Nessa fase, Jango teve uma noção dos problemas que o país enfrentava. O país tinha uma alta dívida externa e o prazo para seu pagamento era curto. O país enfrentava problemas graves em áreas como a questão da terra e a educação. A inflação era um problema desde o início da década de 1940 e era um fator que acirrava os ânimos das classes baixas e médias. Além de tudo isso, havia um racha político com o presidente tendo que fazer um trabalho de malabarista, pois a UDN atuava permanentemente para desestabilizar o governo. O governo tentou promover o desenvolvimento e reduzir a inflação por meio de um plano de austeridade chamado Plano Trienal, mas esse plano fracassou e em 1963 o governo abandonou sua aplicação na política externa. O país continuou a exceder uma política externa independente, sem sujeitar-se a interesses de norte-americanos e nem os soviéticos. Com a realização do plebiscito, em janeiro de 1963, o presidencialismo foi estabelecido no país. Fase presidencialista. A fase presidencialista do governo de Jango é marcada integralmente pelos debates causados pela proposta do governo de realizar as reformas de base,
que eram reformas estruturais defendidas pelo governo com o objetivo de resolver problemas estruturais no país. Visavam a combater as desigualdades e abrir o caminho para ampliar o desenvolvimento nacional. As reformas de base defendiam a realização de reformas agrárias, tributárias, bancárias, urbanas, educacional e eleitoral. Dentre todas as reformas defendidas nesse programa, a mais bem elaborada é a que resultou em um debate político gigantesco e foi a reforma agrária. Essa reforma defendia a desapropriação de propriedades rurais maiores de 500 hectares e não estavam sendo utilizadas. O debate pela reforma agrária estendeu-se por parte considerável do ano de 1963. O governo, por sua vez, tentava negociar a dívida pública atualizados de acordo com a inflação. As negociações pela realização da reforma agrária travou o governo e fez com que Jango fosse perdendo sua base de apoio a partir de 1963. Inúmeros políticos do Partido Social Democrático, PSD, abandonaram o governo e se juntaram ao UDN, partido da oposição. De crise em crise, a oposição de João Goulart foi sendo desgastada e ampliou quando ele radicalizou a defesa das reformas de base, em março de 1964. No golpe militar, ele se iniciou em 31 de março de 1964 e foi acompanhado por um golpe parlamentar, que derrubou o presidente em 2 de abril de 1964. Jango foi sucedido por Humberto Castelo Branco, militar eleito por via indireta.